ser humano, né? Como qualquer um outro. Então, muitas coisas aconteceram em nossa vida, né? Nesse tempo que a gente está junto, né? Muitos desafios. Agora, claro, né? Eu acho que o maior, o mais pesado de todos, né? Foi esse acidente que nós tivemos, né? No final de 2024. Assim, né? Abalou a fé, por incrível que pareça, não, né? Mas assim, causou um impacto muito profundo, uma tristeza muito forte, né? Mas nessas horas, eu acho assim, todos nós, seres humanos, né, quando a gente se depara com situações assim, que são além da nossa vontade, da nossa compreensão, às vezes também, a gente só tem duas alternativas, né? Ou a gente se sucumbe ao desânimo, se entrega ao pessimismo, enfim, ou a gente fortalece a nossa esperança. Eu sempre preguei sobre a volta de Cristo, sempre preguei sobre a ressurreição, sempre preguei sobre a nova terra, né? Eu sempre falei sobre essas coisas. Então, assim, aí eu sinto que, talvez contextualizando, né? Esse acidente foi fatal para um dos meus filhos, o Cauã. Então, nesse momento ali, né, eu fui chamado quando a situação, depois de 30 dias, né, 30 dias ele passou na UTI, foi muito difícil esses momentos aí, e quando ele veio a descansar, eu sinto assim que foi um momento que Deus, o que eu mais queria era ver meu filho curado, né, eu orei muito por isso, milhares de pessoas oraram por isso, né. Talvez alguém que está nos assistindo faz parte dessas milhares ou milhões, né, de pessoas que participaram dessa corrente de oração. Mas assim, Deus, ele nos fez um chamado diferente, né? A gente lutar para permanecer firme, ter esperança, quando a oração não é respondida exatamente do jeito que a gente gostaria. Claro, o que eu mais queria era que o meu menino estivesse comigo aqui hoje, né? O que eu mais queria era isso. Só que Deus nos chamou a ter esse tipo de fé. E eu digo assim, eu sinto a minha fé mais fortalecida. Porque se eu não me agarrar a essa esperança, a essa fé, eu fico até pensando, eu fico assim, pensando assim, quem não crê nisso, como conseguiria sobreviver? Eu não conseguiria sobreviver se não tivesse fé e crença na palavra, no que Deus promete, no que Cristo promete. Eu não conseguiria sobreviver. Então eu acho assim, de certa maneira, isso está fortalecendo a minha fé, porque o meu maior desejo é reencontrar meu filho quando Jesus voltar. E isso é difícil, né? Ouvir, não tem como a gente ficar emocionado, não tem como a gente não sentir isso com o pai, né? Passar pelo luto, pela dor e também querer que o filho melhore diante da situação. A Andrea, na época, estava grávida, né? Da Liz. E você consegue relatar para nós um pouquinho dessa experiência, desse acidente, como é que foi? Para você passar por todo esse sofrimento e como que você, não digo superou, mas como que você conseguiu lidar com toda essa dor, né? Olha, assim, lidar bem a gente não lidou, né? A gente suportou aquilo, porque foi assim, desesperador. Só quem tava ali sabe o que a gente viu todos no carro. Então acho que essa imagem que fica assim é o que mais marca, que foi terrível. Então assim, eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada grito, eu lembro de cada choro, eu lembro do Fábio chutando a porta do carro e ele conseguiu abrir, e depois perguntaram pra ele como que ele conseguiu abrir aquela porta, porque ela tava emperrada, porque ela amassou, né? Eu nem me lembrava disso. Então, assim, eu tava ali na frente e, assim, eu acho que é uma coisa divina, porque o Fábio disse que quando estourou o airbag no rosto dele, ele sentiu, bateu no nariz, sangrou. E eu não lembro de pancada no meu rosto. Eu acho que o airbag bateu na minha barriga, por isso que minha barriga ficou roxa. Eu acredito nessa, porque eu não lembro, assim, direito, sabe? Eu só lembro do impacto. E eu lembro, assim, que a Manu tava atrás de mim, o Caio tava no meio e o Cauã tava atrás do Fábio. E quando eu vi o Cauã daquela maneira, que assim, eu espero que ninguém na vida vivencie e veja aquilo que eu vi, o que o Fábio viu, porque é terrível. Eu não sei como o Fábio teve forças, na verdade. E eu me desesperei por conta da Manuela, porque eu não conseguia ver a Manu, porque acho que a pancada foi tão forte na minha barriga que eu não conseguia olhar pra trás, eu não conseguia me mexer. E nisso já começou a chegar SAMU e tal, pessoas pra ajudar a gente ali. Então assim, foi desesperador.
assim, eu lembro que na hora eu fiquei com muita raiva da pessoa que nos bateu, porque foi a pessoa que causou o acidente, né? E assim, eu sou ser humano. Então assim, eu senti raiva, eu lembro que eu quis ir até o carro lá da pessoa, não deixaram ir, mas não deixaram ir porque a pessoa já estava morta, né? E assim, eu senti muita raiva. E o Fábio comentando de fé, mas assim, a gente teve fé. Mas a gente, assim, sempre, em alguns momentos, assim, de angústia, a gente sempre questionava Deus. Então é natural o ser humano questionar, né? Questionar Deus, né? A gente questionava, eu sempre me questionava Deus. Se a gente ora, a gente sempre ora, pedia. A fé, a gente questionar, tem gente que pensa, você questionar as coisas é falta de fé, mas não é necessariamente falta de fé, né? Então assim, eu falei, né, que a minha esperança aumentou, mas não quer dizer que a gente não passe em dias muito difíceis. Tem dia que parece assim que o peito vai ser arrancado do corpo, ou seja, parece que tem um buraco assim que nada, né, mas a gente, nesses momentos a gente sente Deus cuidando. E nesse período, né, depois que a gente ganhou, eu e as crianças ganhamos alta, né, o Fábio ainda ficou na cidade, enquanto eu estava internado. E daí aí começou uma outra luta. Eu estava ali para ganhar neném, né? Ganhar assim, né? Tava nos últimos meses, no último mês ali praticamente. Eu me sentindo sozinha de um lado, o Fábio acompanhando o filho dele lá a 200 e poucos quilômetros de distância. E daí aquela emoção à flor da pele, então a gente sentia muito, sabe, assim. E foi muito difícil aquele momento. Principalmente para o Fábio, conciliar o filho na UTI e a esposa grávida. Mas assim, a gente orava muito, 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 muito. A gente também estava rodeado por muitas pessoas boas que nos ajudaram, sabe? Não tem assim palavras assim, nem posso falar nome de pessoas aqui para agradecer, porque são muitas pessoas que nos ajudaram. Mas assim, se não fosse Deus e as pessoas ali nos auxiliando, assim, a gente não conseguiria dar conta, não. Eu acho que a resposta para mim, né, é a oração mesmo, porque eu não imaginava que eu teria essa força, né? Na verdade, eu não tenho essa força. Às vezes a pessoa olha a gente, às vezes vê alguma postagem, um vídeo, mas tem dias muito difíceis. Na verdade, é uma dor que nunca passa, né? Hoje mesmo eu chorei bastante hoje, porque amanhã meu filho, hoje é dia 22 de abril, né? Amanhã ele completaria 18 anos de idade, né? Então eu fiquei pensando muito hoje de manhã, na hora que eu abri minha rede social, eu não sei, eu acho que ele fez algum Face ali, em algum momento, que estava a data de nascimento dia 22, aí o Facebook, hoje é aniversário do Cauã. Então assim, aquilo mexeu comigo um pouquinho hoje, né? Mas eu volto a dizer, sabe, não pense assim que a gente tem uma força diferente, não. Olha, eu sei que tem muita gente que passou pela dor, pelo luto, e a gente chora mesmo, né? É duro. Deus não criou o ser humano para a morte. Não é o plano de Deus. A gente não se acostuma com isso. A morte passou a existir desde o início da humanidade, né? Mas Deus não nos criou para a morte. É por isso que Ele deu a esperança da vida eterna, né? Então, assim, não dá para acostumar, né? A gente não é o que a gente quer, não é o que Deus queria também. Mas Ele nos fortalece, nos concede esperança, nos concede um abraço, nos concede um conforto, né? Não substitui, Sim. mas ajuda. E uma pergunta polêmica, bem polêmica, tá? Você acredita em vida após a morte? Acredito que quando Jesus voltar, Ele vai fazer ressurgir aqueles que descansam no Senhor. Você acredita assim, que, assim, com a partida do Cauã, ele possa estar em outro lugar agora? Como que é isso para assim é o você? seguinte, né, que os vivos, está lá no livro de Eclesiastes, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Jesus, lá, né, no Evangelho de João, capítulo 11, ele compara essa primeira morte a um sono, a um descanso. Então, quando a gente estuda a Bíblia, né, a Bíblia fala que Deus soprou na narina do homem, né, ele se tornou alma vivente. Então, a gente acredita que a vida é o pó da terra, Deus formou o homem do pó da terra, mas o fôlego de vida é o fôlego de Deus, então é uma alma vivente, uma vida, né? Mas se tira um dos dois, não tem mais a vida. Então, o que eu creio hoje? Que o meu filho, ele
está num estado de inconsciência. Ele não tem, ele não sofre a dor de um mundo de pecado, ele não está de um outro lugar vendo a gente aqui, nossas lutas, nossos problemas, nossas decepções, as injustiças que acontecem. Então, ele não passa por fome, por frio, por sede, por cansaço, mas ele está num estado de inconsciência, que vai voltar à existência quando Cristo voltar. Lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim, né, que ressoar a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, assim, o que eu creio, né, é que não haveria, não seria inteligente eu pensar que ele está já em algum outro lugar e ao mesmo tempo acreditar no que a Bíblia fala, porque se Jesus vai trazer de volta a existência, mas para que vai trazer de volta a existência se já está existindo em outro lugar? Então, quando eu começo a estudar a palavra, a Bíblia, né, o que a Bíblia ensina, as crenças que nós cremos, né, de acordo com a palavra, ela me leva a crer nisso, né? Então, de certa forma, isso para mim é um conforto, de que eu sei que ele não está sofrendo ou ver, imagine, se eu estivesse num lugar bom, como alguns imaginam, mas olhando aqui toda a minha tristeza, os momentos que eu choro, né, às vezes as coisas que acontecem nesse mundo, não sei se seria tão feliz assim, né? Mas ele vai voltar à existência quando Deus ele retorna a essa terra e fazer tudo perfeito de novo. E lá eu deixaria esse texto aqui, né, de Apocalipse, capítulo 22, que diz assim que lá, quando Jesus voltar, né, quando a nova Jerusalém descer do céu, já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Não vai haver mais luto, não vai haver mais nada. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, uma mensagem de esperança, de fé, para a gente poder se despedir agora do Sem Script e já agradecendo vocês pelo aceite do convite de fazer essa entrevista comigo. Então, eu estou muito honrada, Andréia, Fábio, desse momento que para mim foi de aprendizado. A gente sempre está aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo e nem vai saber tudo. Então, é compartilhando histórias que a gente vai aprendendo as vivências reais, a vida real, que é o que ninguém conta, né? Eu poderia dizer, né? Mantenham firme a esperança, né? Nunca desistam. Deus, ele olha para os seus filhinhos, né? Ele ama cada ser humano que está nessa terra. Ele sabe, conhece as nossas dores, ele conhece nossas lágrimas. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê vários momentos de Jesus chorando, né? Então Jesus, ele chorou, e por isso ele conhece as nossas lágrimas, né? Ele sabe a dor que passa na nossa vida, ele sabe quando a gente sente a injustiça, a falta de recursos, talvez tenha alguém nesse exato momento que está ouvindo, né, ou vendo, né, nos vendo aqui, que está passando por uma situação muito difícil, né, por alguma angústia, alguma ansiedade, problema de saúde ou família. Entregue a Cristo, entregue a Deus. Ele é capaz de preencher o vazio, ele é capaz de dar conforto e de dar esperança. Então, não existe nada nesse mundo capaz de satisfazer esse vazio que tem no coração do ser humano, né? Então, a nossa única alternativa é buscar a Cristo mesmo. Eu passo das palavras do Fábio, as minhas também, porque eu concordo com ele em tudo. E que cada um que esteja vendo aqui, coloque seu caminho a sua vida nas mãos do Senhor. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o Sem Script com Denise Erba.